Tudo começou com a criação de um blog, mas com o tempo tomou outras proporções e hoje se tornou uma referência para crianças com deficiência. Vamos conhecer hoje no programa Rede de Inclusão o canal da Nossa Vida com Alice, uma iniciativa multiplataforma de acessibilidade e apoio. Ela é designer gráfica e mãe do Antônio e da princesa Alice, que nasceu com síndrome de Down. O canal já passou de 71 milhões de minutos assistidos somente no YouTube, por crianças e adultos do mundo todo. Vamos conversar agora com a Carol Rivelo, criadora do Nossa Vida com Alice, uma plataforma de apoio às famílias de pessoas com ou sem deficiência. Carol, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Obrigada também pelo convite. Eu queria saber de você o que mudou na sua visão de mundo com a vinda da Alice. Então, acho que a maternidade em si, ela traz muitas mudanças, né, na visão de mundo. Mas, especificamente, ao me tornar mãe de uma criança com deficiência, eu pude perceber como o nosso mundo ainda está longe de ser aberto para as múltiplas realidades e múltiplas habilidades e deficiências das pessoas, como a gente está no mundo capacitista, né? E como a gente nunca será capaz de ter uma hierarquia de pessoas com base em um ou outro critério, que todos nós somos únicos e especiais, justamente na nossa singularidade. E a vinda dela me mostrou isso, assim, que as pessoas com deficiência, elas não são melhores, nem piores, são pessoas diferentes, assim como todos nós somos diferentes. Então a vinda da Alice, fora todas as outras revoluções que a maternidade traz, me trouxe essa visão, me abriu essa visão para todo esse mundo das diferentes habilidades e diferentes maneiras de viver nesse mundo. E isso é incrível. Imagina, e você passou a gravidez inteira super tranquila, normal, fazendo os exames. E depois que nasceu, que você descobriu que ela tinha síndrome de Down. Sim. E aí, como é que foi conhecer esse mundo? Como é que foi a sua reação? Então, no primeiro momento, a gente se sente muito perdido, porque, como eu te falei, a gente que acaba não tendo um contato tão direto com alguma pessoa com deficiência, a gente acaba tendo muitos preconceitos, não no sentido de achar algo ruim ou não, no sentido de não ter conhecimento sobre aquela realidade. E aos poucos eu fui entendendo que as coisas eram diferentes do que eu imaginava, algumas coisas eram bem mais fáceis do que eu imaginava, outras eram mais difíceis, então no começo eu levei um susto, com o tempo tudo foi se assentando, as coisas começaram a ficar mais naturais pra gente e a gente foi reaprendendo a viver como família, a entender o que é felicidade, a entender o que é ganhos, né? O que é realizações. Já entrevistei, né, outras pessoas desse assunto também e a gente fala muito da questão do luto, que é importante, essa coisa da mãe, assim, que passa por isso, né? Por que comigo? Por que essa questão de ficar, meu Deus, teve esse momento? Então, eu costumava falar muito sobre isso, era um termo que eu usava muito. E a gente acaba fazendo amizades, né? Nessa nova realidade, estreita laços. E eu fiquei muito amiga de uma família, de uma menina com síndrome de Down, que teve leucemia e não resistiu. E um dia ela deixou um recado no Facebook dela, ela botou uma matéria falando sobre o luto do filho idealizado, e ela falou, essas pessoas não sabem o que é luto. E desde então eu nunca mais usei esse termo para falar da minha experiência. Eu falo ressignificar, eu falo sobre reajustar as minhas expectativas, mas eu tenho esse cuidado agora de entender que é uma vida que tem comigo, que alegria que é, sabe? Esse filho idealizado, ele veio, a minha filha está aqui comigo, sabe? Que alegria. Então vamos reajustar a realidade, vamos batalhar por aquilo que ainda não foi, que pode melhorar, mas luto não, alegria sim.
Ótimo. Também não vou mais usar essa palavra. Aprendendo, né? Exatamente. E aí, com esse aprendizado e com essa luta, você criou esse Nossa Vida com Alice. Isso. Como é que foi isso? Então, aconteceu tudo de uma maneira muito orgânica, né? Eu senti já na maternidade que a vinda dela era uma oportunidade. Eu senti assim uma intuição de a vida está me fazendo um convite. Vou aceitar esse convite. Então, eu queria desmistificar a nossa realidade, eu queria mostrar para as pessoas como era, com leveza, com positividade. Então, eu comecei a escrever no blog sobre o nosso dia a dia, com o intuito de ajudar os outros. E aquela ironia do destino, eu estava me ajudando, né? Eu estava elaborando os meus sentimentos, eu achei que eu poderia estar ajudando os outros, e através da escrita, eu estava eu mesma entendendo. Desabafando, né? Sim, desabafando. E ao escrever, a gente acaba organizando as ideias, né? E começou com um blog, com o tempo foi migrando para outro tipo de conteúdo. Hoje em dia eu acabo não fazendo mais tanto esse tipo de desabafo, porque a gente vai amadurecendo. Hoje em dia eu já tenho um outro olhar sobre a privacidade da minha filha, até onde eu posso falar sobre o que eu estou pensando sobre ela, sobre o irmão dela. Isso são registros que ficam na internet, então eu sou muito mais cuidadosa com as fotos que eu exponho, com o que eu sinto. Ela vai crescer e vai ler isso, o irmão dela vai crescer e vai ler isso, e todo esse cuidado acabou me deixando um pouco mais cuidadosa mesmo, né, na hora de escrever sobre os meus sentimentos. Então, acabei migrando o conteúdo para outras formas de continuar ajudando, mudando, né, a nossa realidade, mas de uma maneira que eu consiga também respeitar a privacidade dos meus pequeninos. E aí hoje no YouTube é visto por milhões, assim. Sim, e que aí surpresa, né? Que surpresa e que necessidade, que bom, né, ter esse conteúdo para as crianças. Aí, Sim. como que é feito? O que você pensa? Começou assim, eu comecei a fazer materiais para minha filha, né? Porque quando chegou o meu mais novo, eu não tinha mais tanto tempo de produzir, imprimir, fazer muitos livros para ela, não conseguia mais imprimir, encadernar. E eu comecei, vou animar, botar isso na televisão. E enquanto eu amamento ela vai vendo. E ela gostou muito. E daí eu comecei a criar coragem e mostrei para alguns amigos. E os amigos gostaram. Aí eu criei coragem e deixei em modo público, porque era tudo em modo privado. E no boca a boca as coisas foram se difundindo e de forma orgânica mesmo eu fui evoluindo o material com base no feedback, com base com o que a própria Alice me mostrava que funcionava para ela. Então eu percebi, opa, ela está falando mais através da música, então vou fazer uma música. Se tem repetição, ela produz mais som. Vou fazer uma música com bastante repetição. Então, assim, eu ia indo, ia deixando a própria vida me mostrando o que ia dando certo, atenta, né? E com isso o material foi evoluindo e hoje em dia ideias não faltam, né? Para continuar evoluindo ele. É sensacional. E esse feedback, as pessoas falam com você? Sim, assim? Tem muito feedback legal e tem muita gente boa me acompanhando. Então, se eu me mantenho aberta, tem tanta ideia legal que as pessoas me dão. Pessoas que falam, Carol, a sua música que ensina... Teve uma ideia, essa que eu vou falar, que eu achei genial, por exemplo. Ela falou, você ensina, tem uma música ensinando as vogais. Eu adaptei ela para ensinar as vogais em braille. E ela cantou para mim e eu pensei, preciso fazer isso, sabe? As pessoas mesmo... a ideia, ela é viva, né? A ideia, quando ela gira, ela acaba criando vida própria e ela, enfim... E se você se mantém aberto, né, para receber essas ideias, é incrível. Eu até tenho que, às vezes, falar, meu Deus, só um pouquinho, eu sou só uma. Não dou conta que eu tenho vontade de fazer inúmeros projetos com Libras, com Braille, né, enfim... E a evolução das crianças, você tem também noção disso? Tenho. É muito gratificante que no Instagram, o Instagram acabou aproximando as famílias, né? Então as pessoas filmam os filhos vendo os meus vídeos e me marcam. E às vezes falam, olha, meu Deus, ele falou a primeira palavra. Meu Deus, é emocionante, né? Um retorno desse, olha, a primeira palavra do meu filho foi gato por causa da tua música do gato. Isso é fantástico, né? E eu sempre... Uma coisa que eu sentia muita falta na minha profissão como designer era essa sensação efetiva de estar tocando a vida das pessoas. Eu sentia muita falta disso, assim.
E nossa, é uma alegria conseguir juntar aquilo que é a tua vocação, né, com efetivamente ajudar a vida de muitas pessoas, de muitas mães, né, que são as pessoas que, fora as crianças, eu gosto de ajudar as mães, essas mães que estão na correria do dia a dia, das terapias e não sabem muito bem como continuar esse trabalho em casa, e elas têm no meu canal esse aliado, sabe? E aí essa ajuda, porque ajuda as mães, porque a criança para prestar atenção, né? Ajuda a própria criança. E na parte da escola, tem também, você tem esse trabalho também para ajudar? Então, eu fazia muitos materiais de adaptação curricular. Então, eu fazia trabalhos de pegar aquela matéria que estava sendo feita na escola, deixando ela um pouco mais acessível. Mas como cada escola acaba tendo o seu currículo, a sua metodologia, a sua matéria que está sendo, acaba não tendo tanta difusão ou tanta... acaba não conseguindo aproveitar tanto assim no sentido de ajudar na adaptação daqueles conteúdos. Mas de forma geral, na alfabetização, na parte de escrita, acabo apoiando também, porque os meus vídeos também têm uma série só sobre isso, então acabo ajudando também. Muitas professoras usam o canal, isso é fantástico, né? Professoras da rede pública, eu tenho o maior orgulho, sabe, quando elas me mandam os aluninhos delas aprendendo a escrever vendo o canal. Não, e gente, esse sorriso, né, essa alegria, essas mães, assim, eu queria falar mais sobre isso, assim, pra gente falar mais do emocional mesmo, no sentido de ter 2 filhos, né, o seu outro filho não tem... O Antônio não tem síndrome de Down. E aí, como é que é essa diferença em casa? Como é que você lida? Até pra trabalhar com um filho, explicar pra ele. É bem desafiador. Meu Antônio, ele me deixa maluquinha, às vezes eu tenho vontade de brincar. Fui hoje passear, quem me deu mais trabalho? A minha filha, que nasceu com deficiência, ou o Antônio, que não tem síndrome de Down. É sempre o Antônio que me deixa, sabe, mais estabanada, e ele exige muita atenção, ele é muito curioso, sabe? Então, é um desafio mesmo que eu tenho. Não digo que são realidades opostas lá em casa, mas são realidades bem distintas diferentes. Uma da outra, e às vezes fazer esse interruptor de conseguir acessar bem um e conseguir acessar bem outro, eu fico um pouco perdida nessa mudança assim de tato, sabe, de falar com um e com o outro. E qual é o conselho que você daria assim para as mães que estão grávidas e descobriram que vão ser mães de uma criança com síndrome de Down, ou até como você que descobriu depois, né? Qual é o conselho? O que você diria? Ai, meu Deus. Diria para aproveitar seu filho ou sua filha, aproveitar seu bebê, que essa época não volta. Eu sei que é uma novidade enorme, mas tenta lembrar que é um bebê que está com você, que é uma alegria, que ele é muito mais do que um cromossomo com 3 cópias. Ele é uma criança que precisa ser amada, cuidada, e com o tempo tudo vai se encaixando. Você vai achando uma forma de ser feliz nessa nova realidade. E tudo começa em casa, né? Porque é muito importante ter você, uma mãe, completamente por dentro da situação e tentando cada vez mais estimular o filho. O estímulo é muito importante, né? Começa em casa, é muito importante. E uma das coisas que eu tenho muita preocupação, tanto no meu blog, é mostrar que estimular pode ser acessível e pode ser barato. Eu até participei de um projeto que era Caixa e Bacia, o nome, que a gente mostrava como você pode fazer várias coisas com uma caixa e com uma bacia. Então, muitas vezes você tem que trabalhar no sentido de empoderar essas famílias para elas verem que elas já têm o que elas precisam em casa, do que comprar um brinquedo caro ou algo inacessível, sabe? Às vezes um próprio tecido, uma panela, uma colher, são mais do que ótimas, sabe? Para estimular uma criança ou um bebê. Carol, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Obrigada também. E quem quiser conhecer mais sobre o projeto, pode procurar no YouTube por Nossa Vida com Alice, ou então também no blog nossavidacoalice.wordpress.com e no Instagram, no Facebook, em várias redes sociais. E vai ser uma alegria recebê-los, espero que seja útil. Obrigada. Vai ser com certeza. Obrigada mais uma vez, obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões para o e-mail que está aqui embaixo da sua tela. Obrigada e até o próximo Rede de Inclusão.